Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou professor, escritor, jornalista, sou autor de 3 livros publicados até agora: História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Aí o segundo é esse, Jamais Serás um Dimas Drauman, um romance, né, um romance autoficção, como se diz, fez parte da minha dissertação de mestrado, e nesse romance eu falo de um jornalista, né, a partir das minhas próprias experiências. Então, os assuntos, né, até agora seriam, de uma certa forma, o cristianismo, né, através da história da congregação cristã, o romance, né, que entra o jornalismo, mas também questões pessoais, dramas amorosos. É um romance bem criativo, modéstia à parte. Aqui, apesar das pessoas elogiarem, é um texto normal, assim, de uma narrativa histórica. Esse eu já usei muita criatividade. Fluxo de consciência, monólogo interior e muitas outras formas de narrar. E o terceiro esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante, é a história para escrever esse volume. Foram quase 3 décadas de pesquisa para escrever a história da congregação cristã. Eu comecei a postar o material num blog, de repente eu pensei, diante de tudo o que aconteceu comigo, essas postagens, essas histórias, daria um livro, e de fato deu um gênero que seria um esclarecimento. Eu gosto desse livro, eu falo também de mim, de muitas coisas, são 6 partes, né? Tem vídeos aqui sobre ele, e em determinada parte eu também analiso os textos publicados sobre essa história que eu pesquisei e fiz um esclarecimento, né? Porque é uma história muito mal compreendida, muito manipulada internacionalmente por vários fatores, né? Que eu não quero fazer um vídeo longo, né? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que, sinceramente, eu estou evitando, porque eu noto, conforme o que eu posto nas minhas redes sociais, diminui seguidores, assim. Mas vou deixar claro, eu não me importo com isso, tanto que nas minhas gravações eu não fico pedindo siga, clique no sininho e tal, porque eu acho uma chatice isso, e assim, segue quem quer, enfim, eu já falei isso há muito tempo atrás. Por que então eu mantenho um canal? Para divulgar meus livros de uma certa forma, ou porque de repente eu tenho necessidade de me expressar. Embora falta tempo, produzir um vídeo editado vai muito tempo. E tem hora que eu penso, será que vale a pena? Mas eu vejo que, bem ou mal, traz retorno de vendas de livros, para a venda dos livros, especialmente a história da congregação cristã. Só que é meio paradoxal a coisa, porque se eu falo do jornalismo e comecei ali uma playlist falando sobre jornalismo, e a partir das ideias desse livro, eu vejo que não há muita visualização. E o povo que lê o livro A História da Congregação Cristã é um povo mais, para usar um eufemismo, conservador, né, com ideologias bem claras, né, políticas, que não são as minhas, embora eu seja da congregação cristã. Então eu noto assim, será que está me ajudando ou eu estou perdendo leitores? Não sei. O fato é que o livro é muito bom, seja aqueles que não concordam com o meu pensar, que eu vou explicar em rápidas palavras, ou pelo menos tentar aqui, eles veem que o livro é bem escrito e é uma voz segura e acabam lendo, acredito eu. Sofro consequências porque eu dei entrevista para um canal, quando eu vi o jeito que eles pensam e entendem o mundo, eu falei, eu não quero mais dar entrevista, eu ia até falar mais do livro, resolvi que não, porque eu falei, uma hora eu vou me entregar, ou a gente vai entrar em atrito, eu não quero, e assim eu pago o preço, né? Em relação a esse aqui, jamais eu poderia dar palestras sobre jornalismo, buscar dar palestras, enfim, sobre o mestrado, até a dissertação sobre esse livro, porque eu critico a indústria da notícia. É uma crítica à indústria da notícia que produz produtos à venda, que no caso é a notícia, que é o produto vendido. E eu critico
a produção de notícia feita por jornalistas através de empresas capitalistas. Quer dizer, como que numa faculdade que forma jornalistas, eu vou falar sobre isso. Novamente um nonsense, um paradoxo. Então, assim, é como se eu tivesse condenado a ficar no meu canto escrevendo como de fato eu estou, né? Escrevendo um terceiro livro, quero ver se eu, né, agora vai ter feriado, enfim, e férias, se eu termino, que é sobre uma história que aconteceu comigo, né, em sala de aula, que eu fui gravado, isso aí viralizou, sofri muito, 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 estou contando tudo no livro, e é a continuação de uma certa forma desse livro, porque o jornalista narrado aqui vai ser o mesmo personagem desse livro que agora eu escrevo. Isso dito, o que eu gosto? Ficar trancado aqui no meu escritório, na minha biblioteca, escrevendo. Até porque para gravar eu tenho que fazer a barba, colocar uma roupinha melhor, que eu não ligo para barba, cabelo, e assim, quando eu vou dar aula eu dou uma ajeitada no visual, porque, né, você é um funcionário público, você tem que se cuidar. Porém, como professor eu tenho liberdade de ir de bermudão, chinelão, porque tem professor tatuado com alargamento, né, de orelha, piercing e tal, tem vários estilos de professores, eu acho bacana isso, a liberdade, é o meu conhecimento que fala mais alto. Claro que já teve pedagoga que olhou meu chinelão e falou, nossa, e tal, os alunos fazem piada, você vai pra praia? Daqui é sextou e tal, né? Quando tá frio, eu já coloco uma roupa, jaqueta e tudo, e me chamam de pastor. Quer dizer, sempre vão dizer algo, né, que te enche, enfim, né? Bom seria eu ficar trancado aqui, mas eu preciso ganhar dinheiro, aí eu vou dar aula. Gosto, né, que eu tento transmitir conhecimento. Eu acho que você estudar e ficar preso só para você não é bacana, ainda mais que eu usei do dinheiro público quando eu fiz o mestrado. Agora estou às voltas, né, com um doutorado em tradução. Digo às voltas porque uma hora eu vou falar sobre isso, é complicado também a vida acadêmica, né? É muito complicado. Uma hora eu vou falar sobre isso, que é também assunto para outro livro, mas por hora esse vídeo vai a partir de algo que eu postei há muito tempo, dia 15 de... Sabia que eu nem sei, é o dia dos professores, né? Foi no dia dos professores, 15 de outubro, ou 15, acho que 15 de outubro, né? Eu não ligo muito para datas. Jornalista tem várias datas, né? Nem para aniversário eu ligo. Olha só, eu postei isso aqui. Nesse dia dos professores, muito mais que congratulações, gostaria de ver o fim do ataque à profissão por parte dos extremistas, que parassem de acreditar em mentiras e meias verdades distorcidas, entre aspas, que pregadores religiosos não vissem mais a escola como condutor ao mau caminho, que cada indivíduo vivesse sua fé em sua igreja e enxergasse o ambiente escolar como lugar de aprendizado, que os colegas que não têm consciência de classe caíssem na realidade, somos trabalhadores, e acima de tudo que todos procurassem ser mais inteligentes, buscando compreender o mundo e sua história de forma sábia, sabedoria esta que, consequentemente, enriquece nossa vida espiritual. É isso o que gostaria. Ok, 8 pessoas curtiram, e uma pessoa postou a seguinte coisa que eu quero mostrar agora na tela. Ó, ali em cima está a minha mensagem, né? E aqui essa pessoa comentou. Só que olha que interessante o nome dessa pessoa. User RX1MB8UU6G. Os não extremistas, né, entre aspas, nessa história, são os mesmos que apoiaram e têm dificuldade de falar contra o Hamas. A gente clica aqui, ó. Nós vemos claramente que não é uma pessoa de fato, ó. Não tem nada postado, ó, não tem canais, né? O início aqui, ó, esse nome esdrúxulo, D, aqui na imagem. Então, a partir disso eu vou falar, vou continuar a minha fala. Antes de avançar um pouquinho, então, esse tipo de coisa aqui é patrulhamento ideológico produzido aí por pessoas
né, que não há por trás disso uma pessoa de fato, um indivíduo subjetivo. Isso aqui é feito por máquina, né, e eu faço ligações com outras coisas que nós tivemos e estamos tendo no momento no Brasil, né, para patrulhar as pessoas. Porque assim, quando eu fui perseguido aí, que eu falei que deu aquele BO, que muitos ficaram sabendo aí, que viralizou, eu recebia tanta mensagem desse tipo, que eu via que não eram pessoas. Algumas têm até uns desenhos, assim, mas não são gente de fato. Depois eu assisti um documentário que mostrou que isso aqui foi produzido e pessoas trabalhando, ganhando para isso. Um documentário, né? Então, a partir disso, os não extremistas, entre aspas, nessa história, são os mesmos que apoiaram e têm dificuldade de falar contra o Hamas? Bom, para um bom entendedor, sabe o que ele quis dizer, né? Ele está criticando o governo e a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, os partidos de esquerda, né? Bom, isso aqui já tem na internet muita opinião, já foi dito que sim, que são extremistas. O que não justifica é a matança que está ocorrendo na faixa de Gaza. E para aqueles ligados na história, eu acompanho a história desde que eu me entendo por gente do povo palestino, porque sempre me interessou o Oriente Médio, tanto Israel quanto os outros povos que ali habitam. O povo palestino sempre sofreu. A primeira coisa que me veio à mente quando eu vi o ataque dos terroristas foi: agora Israel tem seu motivo para fazer o que está fazendo na faixa de Gaza. Eu quero ser bem breve, porque já tem um monte de gente melhor que eu, especialistas, falando sobre isso, né? E quero fazer um parênteses aqui para recomendar um livro que eu li de um jornalista judeu americano que é muito bom. É esse livro aqui do Thomas L. Friedman, De Beirute a Jerusalém, né? Tem até um prêmio National Book Award 1990. Esse livro aqui, há muito tempo eu tinha uma resenha sobre ele, porque quando eu fiquei sabendo da existência desse jornalista e desse livro, eu falei, é o livro que eu preciso ler. Ele fala coisas que a imprensa não entende, nunca entendeu, e agora mais do que nunca manipulam os fatos, segundo as ideologias das empresas de comunicação, né, que detêm o monopólio, né, do que nós vamos ver na grande mídia. Hoje com a internet mudou um pouquinho, só que é muito lixo, a gente tem que saber separar o joio do trigo. O que esse jornalista faz é explicar a complexidade, tanto em Beirute, no universo muçulmano, e em Jerusalém, entre os judeus, que jornalistas não compreendem. E eu sinto isso na pele quando eu digo que eu sou cristão. É difícil me situar e as pessoas não compreendem a complexidade, né? Embora hoje há uma massificação, né, ali, em detrimento de ideologias políticas, a grande massa, vamos chamar de evangélicos, pentecostais ou neopentecostais, aderiram a determinado pensar, e esse determinado pensar apoia o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, em detrimento de uma interpretação bíblica equivocada. A igreja presbiteriana, pelo que eu notei, nem tanto. Elas entendem o que Paulo diz na epístola aos Romanos, que Deus salvará o povo de Israel, que ali são todos os que fizerem a vontade de Jesus Cristo quando habitou entre nós e deixou a sua doutrina na terra. Quando os gentios se converteram, porque o povo judeu não aceitou a Cristo, a porta se abriu para os gentios e, consequentemente, todo aquele que aceitar a doutrina de Cristo, inclusive os judeus. E Paulo diz ali que Deus não cancelou a promessa a Israel, porque ele diz: eu sou judeu, inclusive, né, da tribo de Benjamim. É isso que ele diz. E esse povo pego salvará todo Israel. Então, assim, apoia a morte, matança de criança, de essa carnificina horrorosa que está me deprimindo,
né, em virtude de uma visão bíblica totalmente equivocada, né? Então assim, e aqui a partir, né, do Dia dos Professores, porque esse povo critica muitos professores. Nós somos atacados como se fôssemos assim, condutores ao mau caminho, né? Um deputado aí, né, nos comparou a traficantes, algo assim, ele está respondendo. O meu sonho, para ser bem sincero, como ser humano, como cristão, eu penso o seguinte: Deus, acima de tudo, realmente, não ligado à ideologia, né? Eu sirvo a Deus uma doutrina que não se envolve em política oficialmente. Infelizmente, eu vou dizer o nome, né, para ficar bem claro. O bolsonarismo contaminou muitos membros dela. Mas quando nós lemos a Bíblia, é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Oficialmente é uma igreja que eu gosto muito, é um cristianismo primitivo, ninguém tem salário, não há meios de comunicação assim de massa, é tudo oral ou através de circulares escritas e lidas nas igrejas. Agora, infelizmente, a contaminação do bolsonarismo chegou até lá. Isso aí, infelizmente, não teve como evitar, porque a igreja é formada de seres humanos. Mas, assim, fico muito feliz porque é o que eu gosto, é o que eu acredito. Já li a Bíblia antes de fazer parte dessa igreja e já entendia daquela forma, né? Então é algo assim, sem teologia, né, que distorce, você vê. Existem teólogos que já pensam diferente em relação às epístolas de Paulo. Então é muito fácil se criar ideias ali a partir de novos estudos acadêmicos, né? Na academia nós confrontamos, refutamos uma série de ideias através dos seus teóricos. Por que isso? Porque as ideias produzidas pelo ser humano, ela sempre vai uma confrontar a outra e nenhuma detém a verdade absoluta. Você tem que usar de argumentos ali para defender a sua teoria, a sua tese. No ramo espiritual, para quem tem fé, vai ver que tem ali algo mais sublime, sagrado, que não era para ser distorcido pela mesma sabedoria humana da academia, que é daí as teologias e as suas ideias. Por isso esse monte de igrejas, esse monte de denominações, e agora na política brasileira a coisa ficou ainda mais, vamos dizer, complexa, talvez, porque o presidente está presidindo o Conselho, né, de Segurança da ONU. Então esse povo está assim, né? E voltando a esse povo aí religioso, vamos colocar religioso, que daí abrange um pouco mais ali, né? Pode pegar católicos, carismáticos, que crê nos dons de falar em línguas, enfim, né? Aí os religiosos é uma classe média, né? Ou média baixa, ou até pobre, que viajavam para Israel pagando em 24 parcelas sem juros. Então, assim, Israel é um comércio, né? Tem isso também, é uma questão econômica, né? E eles seguem influencers israelenses na internet. Agora esses influencers, pelo menos uma moça que eu conhecia, se tornou ali uma também produzindo, né, conteúdos em favor de Israel, né, e dizendo meias verdades assim a partir dessa questão bíblica que é chamada de sionismo. Então, quando olhamos no Velho Testamento, Deus prometeu ao povo de Israel aquela terra que vai do rio Nilo ao rio Eufrates. Então, para esse povo, tudo aquilo ali é deles. Então, assim, é muito engraçado, né? Porque aí eles fazem outras coisas, né, que no Novo Testamento seria proibido, que é matar, roubar. Então eles roubam terras, né? Se você pegar o Velho Testamento e comparar o Novo, vai haver muito confronto, porque havia de fato muita matança, extermínio de povos no Velho Testamento. Mas a gente tem que saber situar, né? Quando a partir do novo já há uma outra visão, não é mais a lei, é a graça de Deus, enfim, há um rompimento até certo ponto, porque assim, Cristo diz que ele veio para cumprir a lei se cumpriu nele, ele não aboliu, não é isso. Há uma certa visão, uma reforma, digamos, um jeito diferente de encarar agora a vida, agora é a graça, não é mais a lei.
mas de uma certa forma há uma continuação que houve muitas profecias já falando do que aconteceria com a vinda dele, né, chamado de o Filho do Homem, né? Enfim, eu quero fazer um vídeo muito longo. Hoje no Brasil a gente vive essas questões assim, a religião misturada com a política, com a posição do nosso governo agora, né, odiado mais do que nunca por essas pessoas, porque, né, eles querem derrubar, né, o governo novamente. Só que é um bando de aloprados, assim, você vê assim que essa extrema direita, assim, ela não tem muita sanidade mental, para ser bem sincero. Então, assim, o que mais eu posso dizer? A partir aqui dessa mensagem, há muito tempo, né, foi logo que eu postei, eu queria simplesmente não abordar isso. Então, assim, eu sou cristão, sirvo a Deus numa igreja que preserva um cristianismo muito primitivo, que é o que eu acredito, e muitas vezes eu sou chamado de comunista. Eu não sou filiado a partido nenhum, só que eu sou um trabalhador, assalariado, trabalho para o Estado, então eu me posiciono na minha classe. E eu não posso pegar a minha fé e querer que a administração, a política de um país democrático seja a partir do que eu acredito. E ao mesmo tempo eu penso que assim como a pessoa tem um livre-arbítrio para acreditar ou não, que todo homem é convidado, né, a buscar a salvação, e ele decide se ele quer ou não, se ele vai acreditar ou não. Assim, eu acredito que deve ser a lei, para que o homem decida até. Se quiser fazer algo que a palavra de Deus, no meu entender, que tem outros que pensam diferente, condena, se ele quiser fazer, tem que ter uma lei que regule isso, que o ajude a não ir para uma clínica porque você não tem condição de ir num médico bom, né? Você como mulher ficou grávida a partir de um estupro ou está causando mal à sua saúde, você precisa abortar, você ir numa clínica que vai te matar. Não, perante a lei você vai ter respaldo. É isso que eu acredito. Na questão LGBT, eu acredito que as pessoas já nascem assim, e a sexualidade é muito complexa. Então nós temos que entender isso sem ter a Bíblia como regra, porque existe biologia e ciência aí que, apesar das ideias divergentes, há coisas provadas cientificamente. Temos que olhar para isso sem trazer a nossa fé, separar as coisas. Se uma pessoa quer casar com alguém do mesmo sexo para ter os direitos que nós temos, casado, né, de acordo com, né, com o que é estabelecido na Bíblia, um homem e uma mulher, segundo a lei do país, por que não dois do mesmo gênero ter os mesmos direitos? Por que eu vou pegar minha fé e brigar politicamente? Então, assim, por isso que onde eu estou não se envolve com política. Fora a demonização do outro, né, que fizeram, né? O presidente é muito católico, mais praticante que essas pessoas que se dizem evangélicas e não são. E agora uma mulher aí que fala em língua, que pula, que saltita, já estão descobrindo os podres dela também em relação à tentativa de golpe. Então assim, já que eu estou falando no assunto, eu peço a Deus que tudo de fato seja descoberto, que é o slogan que eles usaram, né? Pegaram da Bíblia. Entendeu? Então eles usam a Bíblia segundo os seus interesses, e nós venhamos a saber tudo o que aconteceu. E olha que temos prova, hein? Gravações, textos, mensagens, agora existem provas. Coisas que antes, que levou um ex-presidente ser preso, não havia prova. Não havia indícios muito mal feitos, né? Mal redigidos por um juiz que não sabe nem escrever a palavra Enem. Esse juiz, ele é muito ignorante. Então, assim, a ignorância ascendeu no Brasil de tal forma que uma pessoa como eu comecei a me acuar. Até aquele fatídico dia que me filmaram em sala de aula e fizeram isso comigo, que é o assunto do meu quarto livro. Enfim.
O vídeo já ficou muito longo, eu sei que novamente eu fui prolixo, mas é isso que eu penso. Para terminar, sim, sou cristão, sou pró-Palestina, o que Israel está fazendo é uma carnificina, está matando inocentes em virtude de uma limpeza étnica, e os sionistas creem em algo assim que só existe na mente perturbada deles, como é a mente de todo extremista político, de toda a extrema-direita que infelizmente está ascendendo mundialmente em várias nações, guiados por verdadeiros homens ridículos. Ridículos no seu falar, na sua roupa, no seu cabelo. É isso. Nos vemos na próxima e até mais.